Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Nós vamos estar fazendo este vídeo aqui falando de mais uma série, de mais um vídeo de uma série, a verdade sobre, onde nós falamos de materiais teológicos, filosóficos, nós falamos verdades que às vezes você não encontra em reviews de outros vídeos, de outros canais, detalhes, informações para que quando você adquirir esse material, ou se você quiser adquirir esse material, você já vai estar ciente de certas peculiaridades do qual este material tem. E nesse vídeo específico nós vamos estar comentando sobre o livro ou sobre os livros História Ilustrada do Cristianismo, do Justo Gonzalez. Temos aqui o box, vou tirar aqui, provavelmente você já viu aí no YouTube. Era dos Mártires a Era dos Sonhos Frustrados, o primeiro volume. A Era dos Reformadores até a Era Inconclusa. Nós temos aqui este material. A primeira coisa que nós podemos dizer deste material, nós vamos falar sobre o autor. Justo Gonzalez é um historiador de origem latina, mas que vive nos Estados Unidos. E ele tem uma formação não só teológica, mas ele tem uma formação de história geral. E ele, de alguma forma, quando você vai ler esse material, você vai perceber alguma coisa relacionada à teologia da libertação. Não necessariamente que ele advoga essa teologia, mas como se ele flertasse com essa teologia. Então, por ele ser um historiador, no sentido secular do termo, você vai ter, de certa forma, não só uma pegada de alguma maneira focada na história geral, e você vai ter uma ênfase nesse aspecto para você compreender a questão da história da igreja ou sobre a história do cristianismo. Então, eu acredito que esse livro, ou esses livros, eles não são uma história da igreja convencional. Porque quando a gente pensa que vai ter a história da igreja, ou vai focar na história da igreja e vai isolar os fatos que são estranhos à igreja, que são da história geral, Justo Gonzalez não vai fazer isso. Ele vai contar a história da igreja de alguma maneira com um livro também de história geral. E nesse sentido o que eu posso dizer é que quem gosta de história geral, ou quem é historiador, é formado na área, vai gostar muito desse livro. E eu até digo mais, deve adquirir esse livro justamente porque vai ter coisas que em história geral não vai ser o foco, que é a história da igreja. Se por um lado ele vai ter essa pegada da história geral, no sentido de contar a história da igreja envolvendo todo o ambiente da época, por outro lado, quem é historiador vai se aprofundar um pouco mais na história da igreja, em complemento àquilo que ele já estuda em história geral. Então, assim, uma coisa interessante que eu achei nesse livro é que, por ele ter essa pegada mais secularizada da visão até própria da igreja, quando eu falo secularizado, eu não estou dizendo que ele vai desespiritualizar a história da igreja. Mas ele vai, em alguns momentos, abordar a partir dessa perspectiva. Então ele vai começar dizendo, olha, que a gente tem que entender que a igreja ou o cristianismo, conduzido por Deus,
ele teve seus momentos de crise, de divergências, e até mesmo, por que não dizer, de heresias, que pessoas e até mesmo momentos que houve na história da igreja é natural de ter, porque a gente está falando de homens. E aí ele vai começar ali falando também de Filo de Alexandria, como a filosofia, mesmo antes do cristianismo, surgiu como religião. Ali no judaísmo já tinha essa interferência de uma interpretação filosófica da fé. Por outro lado, você vai ter ali nos pais da igreja, mesmo preservando a doutrina dos apóstolos, eles tinham algumas coisas que eram, de alguma maneira, estranhas daquilo que a gente tem a visão hoje do cristianismo. Então, assim, essa visão do justo faz com que a gente, como eu gosto muito dessa pegada, vocês que acompanham os vídeos aí sabem disso, essa visão um pouco mais fora da caixinha daquilo que seria do meio teológico, que por primar muito pela ortodoxia, muitas vezes até omite certas questões que não necessariamente interferem na ortodoxia da Bíblia, mas que nos traz uma visão um pouco diferente daquilo que uma pessoa que está dentro da igreja tem. Então, assim, outra questão que, por ele ter essa abordagem um pouco mais de história geral, uma pessoa que quer um livro de história da igreja mesmo, focada nos fatos da igreja, ou nas doutrinas da igreja, talvez não ache tão interessante, é o fato que, por ele ter essa abordagem, às vezes ele vai até mesmo exagerar nessa abordagem de uma história geral. Vou citar um exemplo aqui. Quando ele cita a Guerra dos 100 Anos, ele vai gastar ali ao menos 5 páginas para falar da Guerra dos 100 Anos. Então, assim, quando eu falo que o historiador vai gostar, talvez num livro de história geral, de volume único, ele não vai encontrar 5 páginas falando do que culminou na Guerra dos 100 Anos, o que fez surgir a Guerra dos 100 Anos. E vai achar interessante isso. Mas uma pessoa que quer estudar a história da igreja vai achar um desperdício você gastar 5 páginas para explicar a Guerra dos 100 Anos, sendo que poderia estar explicando sobre fatos relacionados à igreja, né? É uma coisa interessante que eu achei também, quando ele vai ali citar a questão perto ali da reforma, ele vai falar de uma maneira resumida, é claro, vários escândalos que ocorriam com papas anteriores, que culminou na reforma protestante. Porque às vezes para a gente que é evangélico, a gente pensa que a ideia da salvação pela fé e tal, teria sido aquele fato que determinou a reforma. Mas na verdade o que fez de alguma forma que surgisse essa reforma protestante foi os escândalos e as crises que havia na igreja desde séculos anteriores, e que encontrou seu ápice com as mudanças científicas, urbanas, econômicas, que fez com que Lutero fosse a pessoa certa no momento certo. Então ele fala ali de vários escândalos que havia com os papas, e isso é uma coisa interessante. Ele fala ali, por exemplo, na parte mais contemporânea, sobre o surgimento da escola bíblica dominical. Ele vai ali falar também da questão da história dos Estados Unidos e o surgimento das várias religiões ali. Então, ou seja, não é uma história do cristianismo focada nem também nas várias ramificações da própria igreja, da igreja protestante e tal, mas ele vai falar também das religiões que surgiram de alguma maneira heréticas
a partir de movimentos que queriam, pelo menos, não sei se eu posso dizer entre aspas, que surgiram a partir da Bíblia, daquilo que seria a parte mais bíblica. Então a gente vai ter assim, a questão dos testemunhos de Jeová, os mormons, o próprio adventismo. E aí ele explicando todo o ambiente social e político para tentar compreender aqueles movimentos religiosos ali, aquelas mudanças. Então assim, não seria uma explicação fechada da história da fé. Surgiu essa igreja, depois surgiu essa, mas explicar um ambiente da época para a gente entender o que acontecia dentro da igreja. Uma outra característica que, se a gente for falar da verdade sobre, é como o próprio livro diz, né? O título é uma história ilustrada. Então você vai ter imagens, cópias assim, de textos, da época, de documentos e tal. Mas qual seria a dificuldade e a deficiência, no caso dessa questão ilustrativa do livro? É que hoje a gente vive no século XXI, onde você clica em qualquer imagem no Google, você vê vídeos na internet, e o fato dele ser em preto e branco é uma coisa que talvez não seja tão interessante, né? Mas assim, eu que já estudei História Geral, comecei o curso, mas não cheguei a concluir, se a gente pensar assim que ler História é inevitável e é de certa maneira meio oco se você não conta a partir de imagens. Então assim, um livro de História que só tem texto não faz muito sentido, porque História significa também você trazer a imagem até mesmo para suscitar a sua imaginação de tudo aquilo que você está lendo, né? Então assim, o que seria a verdade? A verdade sobre esse livro é que assim, 1.200 páginas, para mim é maior do que, por exemplo, uma História da Fé Cristã do Roger Olson, que seria 600 páginas, seria o dobro. Claro que se você ter fôlego, você vai ver que é extremamente resumido. Porque, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo no caso da história americana e do adventismo, que é uma coisa que eu me interessei em estudar, eu gostaria que o autor se aprofundasse. Porque o millerismo, ali no século XIX, seria interessante, porque também foi um fato muito importante na própria história dos Estados Unidos. Se você for pegar Eric Hobsbawm, ele vai abordar no livro de história dele. Então eu senti falta aqui. Talvez por ser resumido, talvez se ele deixasse algumas coisas de lado e abrangesse, focasse um pouco nessas questões, mas 1.200 páginas eu acho interessantíssimo. Justo Gonzalez, como eu falei, é um autor que foca, que dá uma abordagem também dessa coisa da teologia da libertação. Não que ele vai abordar isso aqui como doutrina, mas o fato dele falar de, por exemplo, a questão escravista nos Estados Unidos, as questões sociais que a igreja se envolvia ou que se omitiu, faz também você ter uma visão de fora. Esse fato dele dar essa abordagem de história geral, talvez seja desinteressante para quem não quer ler sobre isso. Mas é interessante para você entender tudo aquilo que acontecia fora da igreja. E talvez o fato também dele ter ilustrações, mas ilustrações em preto e branco, seja desinteressante. Mas sempre é interessante você ter um livro de história com ilustrações. E para finalizar, como eu já disse, quem também é formado em história ou gosta de história geral, é interessante até mesmo como complemento
para que você entenda história e também os movimentos religiosos no decorrer da história até hoje. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Vai ter aí o nosso Kawaii, o nosso endereço do Pix, para que você possa contribuir com o canal para o crescimento.